Lições bíblicas. O verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lição 2. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Texto áureo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, versículo 31. Verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na Igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Leitura bíblica em classe. João 16, versículos de 7 a 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Ponto central. O Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Tópico 1. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação, e o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. 1. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras, pelos profetas, a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, confirmada no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. 2. Na Antiga Aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou a de liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações e milagres. Também aptidões individuais, artísticas e habilidades para a liderança militar e política. 3. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. João 16, versículo 7. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Síntese do tópico 1. A participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica,
na Antiga Aliança e na pessoa Jesus Cristo. Tópico 2. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou, e para testificar dele. 1. O Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo, com o Filho. O termo grego parácletos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kalel, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. A ideia de parácletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. 2. O ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, versículo 26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. 3. O ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Parácletos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Síntese do tópico 2. O Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador do crente. Tópico 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. 1. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai, e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo.
É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. 3. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda: E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Síntese do tópico 3. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador, aplicado ao Espírito, é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na Igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas, individualmente, e age também no mundo, no processo da salvação.